Bem-vindo ao nosso canal. Antes de mergulhar nesse resumo expandido de hoje, eu já quero te dar uma dica importante. Se esse conteúdo fizer sentido para você, e eu tenho certeza que vai, não deixe de conferir o livro físico completo dessa obra. O link está logo aqui na descrição. Também deixamos para você na descrição do vídeo um link com as nossas indicações dos melhores livros da atualidade. Esse resumo vai abrir a sua mente, mas nada substitui ter o livro em mãos, reler, grifar e aplicar no seu dia a dia. Então já clica no link da descrição e garanta o seu exemplar enquanto acompanha esse conteúdo poderoso. Agora prepare o cafezinho, porque nosso audiolivro de hoje já vai começar. Eu resumo. Audiolivro de hoje: O Corpo Guarda as Marcas. De Bessel van der Kolk. Você já conheceu alguém que parecia viver no passado? Uma pessoa que, mesmo em segurança, reagia como se ainda estivesse em perigo. Ou talvez você mesmo já tenha sentido que certas lembranças não vivem só na mente, mas no corpo. Um aperto no peito, uma tensão nos ombros, uma ansiedade que aparece sem motivo aparente. Esse é o mundo do trauma. E é aqui que o psiquiatra Bessel van der Kolk, em seu aclamado livro O Corpo Guarda as Marcas, nos mostra algo surpreendente. O trauma não fica preso apenas na memória. Ele fica registrado no corpo. Por que este livro é tão importante? Durante décadas, a psiquiatria tentou tratar o trauma apenas com palavras e medicamentos. Mas van der Kolk, com mais de 30 anos de pesquisa e prática clínica, provou que o trauma é físico, emocional e neurológico. Ele altera a forma como o cérebro funciona. Ele muda a forma como sentimos o corpo. Ele influencia como vemos o mundo e a nós mesmos. O trauma não é apenas um evento do passado. É uma prisão invisível que continua a viver dentro de nós. O peso invisível. Muitas pessoas carregam cicatrizes que ninguém vê. Um veterano de guerra que acorda no meio da noite com pesadelos. Uma criança que sofreu abuso, já adulta, tem dificuldades em confiar. Alguém que sobreviveu a um acidente, mas ainda sente o coração disparar ao ouvir um som semelhante. Essas marcas não desaparecem com o tempo. Elas ficam guardadas no corpo, moldando comportamentos, emoções e até a saúde física. A promessa de cura. Mas o livro não é apenas sobre dor. É sobre esperança. Van der Kolk mostra que o cérebro e o corpo podem se curar. Existem caminhos de recuperação que não se limitam à conversa ou à medicação. Práticas como mindfulness, yoga, MD, teatro, artes e até o toque físico-terapêutico ajudam a liberar o trauma armazenado e restaurar o senso de segurança. O convite ao leitor. Este resumo expandido vai guiá-lo através das descobertas de Van der Kolk. Como o trauma funciona no corpo e na mente. Como ele se manifesta em sintomas que parecem não ter explicação. E, o mais importante, como é possível recuperar a alegria de viver mesmo depois de experiências dolorosas. Prepare-se. Este não é apenas um resumo de livro. É uma jornada para entender o trauma, reconhecer suas marcas e descobrir que a cura é possível. Bloco: A Descoberta do Trauma. O Enigma Invisível. O enigma que intrigava médicos e pacientes. No final da década de 1970, quando Bessel van der Kolk iniciou sua carreira, a psiquiatria ainda tratava traumas como se fossem apenas lembranças dolorosas ou sinais de fraqueza. Muitos pacientes eram rotulados como depressivos, ansiosos ou instáveis, e recebiam medicações para controlar sintomas. Mas Van der Kolk percebeu algo diferente. Esses pacientes não estavam apenas tristes ou ansiosos. Eles reviviam experiências passadas como se fossem presentes. Era como se suas vidas estivessem congeladas em um instante de terror. O corpo que não esquece. Um veterano de guerra relatava que não conseguia dormir. Quando fechava os olhos, o som de um carro passando na rua fazia seu coração disparar. Ele sabia que estava seguro em sua cama. Mas seu corpo reagia como se ainda estivesse em combate, no meio de tiros e explosões. Uma jovem, vítima de abuso na infância, cresceu tentando esquecer o que viveu. Mas, já adulta, descobria que o simples toque de alguém podia desencadear crises de pânico. Não era uma escolha consciente. Era o corpo lembrando da dor. Esses relatos mostravam a Van der Kolk uma verdade desconfortável: o trauma não desaparece com o tempo. Ele se aloja no corpo e molda respostas automáticas. A vida como uma prisão invisível.
Pacientes descreviam que viviam como reféns de si mesmos. Um simples barulho os fazia reagir como se estivessem em perigo. Uma discussão banal despertava fúria desproporcional. Um cheiro os fazia chorar sem explicação. Eles sabiam que estavam reagindo de forma exagerada. Mas não conseguiam controlar. Era como se houvesse um invasor interno que sequestrava suas emoções e comportamentos. Os sintomas que a medicina não explicava. Van der Kolk percebeu que muitos sintomas físicos crônicos estavam ligados ao trauma. Pacientes apresentavam dores de cabeça, enxaquecas, problemas estomacais e dores musculares constantes, mas os exames não revelavam nada. A medicina tradicional não encontrava causa física, mas o corpo gritava por socorro. Esses sinais, que hoje chamamos de somatizações, eram na verdade o trauma se expressando através do corpo. O cérebro traumatizado em ação. Pesquisas de neuroimagem mostraram que, durante lembranças traumáticas, áreas do cérebro se comportam de maneira incomum. A amígdala, centro do medo, ficava hiperativada. O hipocampo, responsável por situar a memória no tempo, não conseguia arquivar o trauma como algo passado. O córtex pré-frontal, ligado ao raciocínio e à regulação, ficava enfraquecido. O resultado? O corpo reagia ao trauma como se estivesse acontecendo agora, e não anos atrás. A metáfora da ferida invisível. Imagine que você sofreu um corte profundo no braço e ele nunca cicatrizou. Qualquer toque, por mais leve que seja, causa dor intensa. Assim é o trauma, uma ferida emocional que permanece aberta. Cada detalhe, um som, uma palavra, um ambiente, pode ser um gatilho que reabre a dor. Histórias clínicas que revelam padrões. Van der Kolk relatava casos em que o trauma moldava toda a vida de uma pessoa. Um bombeiro que sobreviveu a um incêndio, mas não conseguia entrar em um prédio fechado sem sentir sufocamento. Uma mulher que sofreu violência doméstica, anos depois, sentia medo irracional sempre que alguém elevava a voz. Crianças que presenciaram conflitos familiares e cresceram com dificuldade em confiar em qualquer pessoa. Esses padrões mostravam que o trauma não era apenas uma lembrança ruim. Era um novo modo de funcionamento do corpo e do cérebro. O erro da psiquiatria tradicional. Durante muito tempo, acreditou-se que falar sobre o trauma era suficiente. Ou que medicamentos resolveriam o problema. Mas muitos pacientes não melhoravam. Na verdade, alguns pioravam ao tentar reviver mentalmente seus traumas sem ferramentas adequadas. Van der Kolk percebeu que não bastava lembrar. Era preciso reconectar corpo e mente, restaurar a sensação de segurança que o trauma havia destruído. Trauma e relações humanas. Outro aspecto fundamental: o trauma afeta a forma como nos relacionamos. Pessoas traumatizadas muitas vezes evitam intimidade. Outras criam dependências emocionais por medo de abandono. Algumas oscilam entre desconfiança extrema e apego excessivo. Não é apenas uma questão psicológica. É o corpo reagindo, protegendo-se de algo que ele sente como ameaça, mesmo quando não existe perigo real. Será que você já percebeu em si mesmo ou em alguém próximo sinais como esses? Reações intensas a situações aparentemente simples. Medos que parecem irracionais. Sintomas físicos sem explicação médica. Esses sinais podem ser ecos de experiências passadas. Marcas que não ficaram apenas na memória, mas no corpo. A grande descoberta de Bessel van der Kolk foi que o trauma não é apenas psicológico. Ele é fisiológico, neurológico e emocional. Ele reorganiza a forma como o corpo e o cérebro funcionam. E é por isso que, para curar, não basta apenas falar. É preciso envolver corpo e mente em conjunto. Bloco 2. O cérebro traumatizado. O cérebro como guardião da sobrevivência. O cérebro humano evoluiu para garantir nossa sobrevivência. Ele avalia riscos, identifica perigos e aciona respostas rápidas para proteger o corpo. Mas quando o trauma invade a vida de alguém, esse sistema natural fica desequilibrado. O cérebro traumatizado não distingue passado de presente. Ele reage a um gatilho inofensivo como se fosse uma ameaça real. O papel da amígdala, o alarme de incêndio interno. A amígdala, localizada no sistema límbico, é como um alarme de incêndio. Sua função é detectar perigo e preparar o corpo para lutar, fugir ou congelar. Em cérebros traumatizados, esse alarme nunca desliga.
É como viver em uma casa em que o detector de fumaça dispara até quando alguém acende uma vela. Resultado: ansiedade constante, hipervigilância e sensação de que o mundo nunca é seguro. O hipocampo, a falha na organização da memória. O hipocampo é responsável por organizar memórias e colocá-las em ordem temporal. É ele que nos ajuda a entender: isso aconteceu ontem, já acabou. No trauma, o hipocampo falha. Memórias traumáticas permanecem fragmentadas, fora de contexto, sempre prontas para invadir a consciência. Por isso, vítimas de trauma não contam suas histórias como narrativas lineares. Elas descrevem fragmentos, sons, cheiros, imagens. O trauma não é lembrado, é revivido. O córtex pré-frontal, a perda do controle racional. O córtex pré-frontal, parte responsável pelo raciocínio e pelo controle emocional, é inibido quando a amígdala dispara com força. Isso explica por que pessoas traumatizadas têm dificuldade em controlar explosões de raiva, ataques de pânico ou crises de choro. Dedo indicador apontando para a direita, a razão se cala. Dedo indicador apontando para a direita, o corpo assume o comando. O trauma e a identidade. Com o tempo, esse desequilíbrio cerebral começa a moldar não apenas emoções, mas a identidade da pessoa. Eu sou fraco. Eu não tenho controle. Eu mereço sofrer. Essas crenças não nascem da realidade, mas do impacto do trauma no funcionamento do cérebro. A pessoa deixa de se ver como vítima de uma experiência e passa a se enxergar como definida pelo trauma. Histórias clínicas que revelam o padrão. Van der Kolk relata o caso de uma mulher que sofreu abuso na infância. Mesmo adulta, bem-sucedida profissionalmente, ela se via constantemente invadida por lembranças repentinas. Um simples toque de alguém no ombro podia levá-la a um estado de terror. Outro caso, um veterano de guerra que, ao ouvir fogos de artifício, se jogava no chão instintivamente. Ele sabia que não estava em combate. Mas seu cérebro não sabia diferenciar. Esses exemplos mostram que, no trauma, a lógica não tem força contra os reflexos do corpo. A metáfora do motorista e do carro. Imagine que sua mente é um carro. O córtex pré-frontal é o motorista. A amígdala é o freio de emergência. No trauma, o freio de emergência assume o controle, puxando bruscamente, mesmo sem necessidade. O motorista perde o comando, e o carro se torna imprevisível. O preço da hipervigilância. Viver com um cérebro traumatizado é viver em alerta constante. O corpo libera hormônios do estresse em excesso, como cortisol e adrenalina. Isso esgota a saúde física, enfraquece o sistema imunológico e contribui para doenças crônicas. Não é apenas sofrimento psicológico. É impacto real no corpo. Trauma e isolamento social. Com o cérebro sempre em alerta, relacionar-se com outras pessoas se torna um desafio. Pequenos conflitos são sentidos como ameaças. Críticas soam como ataques. Relações de intimidade despertam medo de vulnerabilidade. Assim, muitas vítimas de trauma se isolam, reforçando a solidão e a sensação de desconexão. Reflexão para o ouvinte. Será que algumas de suas reações intensas podem ser explicadas por traumas antigos? Será que você conhece alguém que vive em estado de alerta, mesmo sem motivo aparente? Perceber isso não é fraqueza. É o primeiro passo para entender que o trauma molda o cérebro, mas também pode ser tratado. A lição desse capítulo é clara: o trauma reconfigura o cérebro. Ele mantém a amígdala hiperativa, enfraquece o hipocampo e silencia o córtex pré-frontal. O resultado é uma vida governada por memórias que não sabem que pertencem ao passado. No próximo bloco, vamos explorar os caminhos de cura que Van der Kolk apresenta. Como práticas corporais, terapias inovadoras e abordagens integradas podem libertar o corpo e a mente da prisão do trauma. Bloco 3, Caminhos de cura. O limite da conversa. Por décadas, acreditava-se que falar sobre o trauma era a chave da cura. A psicoterapia tradicional baseava-se em reviver experiências dolorosas, acreditando que dar voz ao passado traria alívio. Mas Van der Kolk descobriu que, muitas vezes, falar não basta. Para algumas pessoas, reviver o trauma em palavras apenas reabriu feridas. Outras sequer conseguiam encontrar palavras. O trauma estava registrado no corpo, em sensações e reflexos, e não em frases organizadas. Assim, tornou-se claro: o corpo precisava ser incluído no processo de cura. A importância do corpo.
Se o trauma reorganiza o cérebro e fica registrado no corpo, então a cura deve passar também pelo corpo. É como tentar apagar um incêndio olhando apenas para a fumaça, sem tocar nas chamas. As emoções presas precisavam de saídas físicas, de práticas que restabelecessem a sensação de segurança. Yoga e consciência corporal. Uma das descobertas mais poderosas de Van der Kolk foi o impacto do yoga em pacientes traumatizados. Não se trata apenas de alongamento ou exercício físico. O yoga ensina a prestar atenção ao corpo, à respiração, às sensações. Pacientes que se sentiam desconectados de si mesmos começaram a recuperar a noção de presença. O coração acelera, mas eu respiro. O corpo treme, mas eu permaneço consciente. Eu sinto, mas eu escolho. Esses pequenos avanços criam um espaço entre a reação automática e a escolha consciente. Mindfulness e atenção plena. Outra prática eficaz é o mindfulness, a arte de observar pensamentos e sensações sem julgá-los. Para o cérebro traumatizado, que vive preso ao passado ou em alerta para o futuro, a prática de atenção plena é como um treino de ancoragem no presente. Pacientes relatavam: pela primeira vez, consegui observar minha ansiedade sem ser engolido por ela. Isso é revolucionário, perceber que você não é o trauma, mas alguém que pode observá-lo. MD. A terapia dos movimentos oculares. Van der Kolk também apresenta o EMD, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ou de sensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Essa técnica consiste em estimular os dois lados do cérebro, geralmente por meio de movimentos oculares, enquanto o paciente acessa memórias traumáticas. O resultado? O cérebro reorganiza a lembrança, reduzindo a carga emocional ligada a ela. Não é apagar o trauma, mas mudar a forma como ele é sentido. Teatro e expressão artística. Outro recurso surpreendente foi o uso do teatro e da expressão artística. Pacientes que tinham dificuldade em falar sobre si mesmos conseguiam expressar emoções por meio de papéis encenados, músicas ou desenhos. O teatro devolvia às pessoas a capacidade de brincar, de experimentar identidades, de sair da prisão do trauma. Em cena, elas podiam ser fortes, seguras, livres. E essa vivência começava a se refletir fora do palco. O poder do toque e da conexão. Muitos sobreviventes de trauma carregam medo do toque humano. Mas, quando realizado de forma terapêutica e segura, o toque pode ser profundamente curador. Massagens terapêuticas, fisioterapia e práticas corporais seguras ajudam o corpo a reaprender que o contato pode ser um lugar de segurança, não de ameaça. Histórias clínicas de cura. Van der Kolk relata o caso de uma paciente que, após anos de silêncio e sintomas físicos, começou a praticar yoga. No início, tremia em cada postura. Mas, aos poucos, aprendeu a confiar na respiração. Meses depois, disse: pela primeira vez, sinto que meu corpo é meu amigo, não meu inimigo. Outro paciente, veterano de guerra, encontrou no MDR a chance de olhar para imagens do combate sem ser consumido pelo pânico. Ele não esqueceu o que viveu, mas finalmente conseguiu colocar o passado no passado. O trauma pode ser transformado. O ponto central de todas essas práticas é este: o trauma não precisa definir a vida de alguém para sempre. Ele deixa marcas, sim. Mas essas marcas podem ser ressignificadas. A pessoa pode deixar de ser refém da dor e voltar a ser protagonista da própria história. Reflexão para o ouvinte. Será que você tem dado espaço ao corpo para se expressar? Será que você tem praticado silêncio, presença, respiração? Ou será que, como muitos, tem tentado resolver dores profundas apenas com raciocínio lógico? Talvez o primeiro passo seja aprender a ouvir seu corpo com compaixão. Esse bloco mostrou que o trauma não se cura apenas com palavras. Ele exige abordagens que integrem corpo e mente. Yoga, Mindfulness, MD, artes e toque terapêutico não são complementos, mas caminhos concretos de transformação. No próximo bloco, vamos caminhar para a conclusão do livro, entender como a cura é possível, como a esperança renasce e como cada um pode transformar sua dor em um motor para crescimento e conexão. Bloco 4. Conclusão e reflexão final. O trauma não precisa ser sentença. Ao longo do livro, Van der Kolk mostrou algo poderoso: o trauma é devastador, mas não é definitivo. Ele reorganiza o corpo, o cérebro e as emoções, mas também pode ser transformado.
Não se trata de apagar o que aconteceu. A cura não é amnésia. A cura é a capacidade de olhar para o passado sem ser escravizado por ele. Do peso à libertação. Pacientes que antes viviam presos em prisões invisíveis descobriram novas formas de liberdade. O veterano que conseguia, finalmente, assistir a fogos de artifício sem reviver a guerra. A mulher que podia ser tocada sem sentir medo. A criança traumatizada que, já adulta, descobriu que podia confiar de novo. Essas histórias não são milagres. São frutos de terapias consistentes, de apoio humano, de práticas que reconectaram corpo e mente. O papel da comunidade. Um ponto fundamental que Van der Kolk enfatiza é o poder da comunidade. O trauma isola. Ele faz a pessoa sentir que ninguém pode entender sua dor. Mas a cura se fortalece quando há acolhimento, quando alguém diz: "Eu vejo você. Eu acredito em você. Eu estou aqui." Sem conexão humana, a recuperação se torna quase impossível. Com ela, até as feridas mais profundas começam a cicatrizar. O trauma como oportunidade de crescimento. Por mais paradoxal que pareça, o trauma pode se tornar um terreno fértil para crescimento. Não porque ele seja bom em si mesmo, mas porque a superação desperta forças antes desconhecidas. Muitos pacientes descobriram novas vocações, ajudando outros sobreviventes, criando projetos sociais, tornando-se terapeutas, artistas ou líderes comunitários. A dor se transformou em missão. A metáfora do vaso quebrado. Na cultura japonesa existe a arte do kintsugi. Quando um vaso se quebra, ele é restaurado com ouro líquido, tornando-se ainda mais bonito por causa de suas cicatrizes. Assim é a vida de quem atravessa o trauma. As marcas não desaparecem. Mas elas podem se transformar em sinais de resiliência e beleza. Esperança para o futuro. O livro de Van der Kolk não é apenas científico. É um manifesto de esperança. Ele nos lembra que o ser humano tem uma capacidade extraordinária de cura. Com os métodos certos, com apoio adequado, principalmente, com compaixão, qualquer pessoa pode recuperar a sensação de segurança, alegria e conexão. E você? Será que tem permitido que dores antigas continuem definindo seu presente? Será que carrega no corpo marcas de experiências que ainda não foram cicatrizadas? Talvez este seja o momento de buscar ajuda, de se abrir para novas práticas, de olhar para si com mais gentileza. Lembre-se, você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe fazer a partir disso. O corpo guarda as marcas, sim. Mas o corpo também guarda a capacidade de se curar. A mente pode se reorganizar, a vida pode se reconstruir, a esperança pode renascer. A mensagem final de O corpo guarda as marcas é clara. Não importa quão profundo tenha sido o trauma, sempre existe um caminho para a reconexão, para a libertação e para um futuro de significado. E a pergunta que fica para todos nós é: estamos dispostos a começar essa jornada de cura e transformação? E assim finalizamos mais um resumo. Querido ouvinte, caso você tenha gostado do nosso conteúdo, te pedimos que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Na descrição do vídeo deixamos um link com este e mais uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.